A deputada federal Carla Zambelli relatou pelas redes sociais como foi o depoimento que prestou à Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A deputada foi intimada no sábado para prestar depoimento no domingo sem acesso aos autos do inquérito. Ao divulgar o vídeo, a deputada apresentou um relato da situação e enfatizou 6 pontos. 1. As atitudes do ministro Alexandre de Moraes têm levado o país à insegurança jurídica internacional que gera desgaste público e redução de investimentos em infraestrutura. Afinal, onde vamos parar? 2. Qual será o limite para esse tipo de abuso de autoridade contra cidadãos comuns e autoridades que representam milhares de brasileiros? 3. Alexandre de Moraes, que era para ser o guardião da Constituição, tem dado qual tipo de exemplo aos operadores de direito no país, como professores, alunos, advogados, policiais, juízes, desembargadores, promotores, procuradores e escritores? Eles também poderão agir a partir do exemplo ao arrepio da lei? 4. Supremo é o povo brasileiro e a nossa Constituição Federal, a qual garante esta superioridade, concluindo, portanto, que tanto a deputada quanto ele, ministro Alexandre de Moraes, são servidores deste mesmo povo. 5. Pede, mais uma vez, que sejam libertados os presos políticos e respeitada a escolha democrática da eleição do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. 6. Afirma que não teme qualquer tipo de retaliação quando sua vida é dirigida e conduzida por Deus. Veja o vídeo da deputada Carla Zambelli. Olá a todos, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Hoje é dia 5/9, acabou agora o depoimento à Polícia Federal. E nesse depoimento eles não esclareceram se eu estaria em que condições, mas disse que não é como testemunha. Então imagino eu que deva ser como investigada. Em todo momento tentaram perguntar e questionar se estou ligada a atos de destituição de ministros do STF, quais os tipos de relação que eu tenho com as pessoas que já foram presas e também com o Zé Trovão, que ainda não foi encontrado. Perguntou se em algum momento eu, na minha vida, defendi atos antidemocráticos, se eu os financio, que tipo de ligação que eu teria com eles, o que óbvio foi negado. Esclareci que todas as minhas atitudes sempre foram pautadas na lei, na ordem, na paz, mas sempre defendendo a justiça e a liberdade de expressão, liberdade de opinião. Falei sobre os riscos que a nossa liberdade vem correndo nos últimos tempos, da forma como os cidadãos têm se sentido ameaçados, principalmente através de atitudes de alguns ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes. Deixei claro que defendo as instituições legislativo, executivo, judiciário, mas que não coaduno com atitudes de determinados ministros, principalmente as últimas atitudes arbitrárias envolvendo inquéritos inconstitucionais, o que deixei muito claro na oitiva, pelo ministro Alexandre de Moraes, que não tenho nada pessoalmente contra ele e que tenho criticado sim, como é da minha atribuição como parlamentar, dentro da imunidade que tenho por quaisquer opiniões, palavras e votos. E quando eu digo opiniões, inclui, por exemplo, o tweet que eles perguntaram durante a oitiva, em que eu questiono a prisão do Zé Trovão e do Wellington Macedo. Inclusive falo sobre as arbitrariedades que eles vêm cometendo. Não quis ofender em nenhum momento, mas tenho todo o direito de emitir essas opiniões, e não me omiti. Deixei bem claro também que respondo como parlamentar e como representante de diversos brasileiros que não têm essa imunidade e que atualmente encontram-se inclusive com medo de se expressar. Digo a vocês que estão ouvindo mais uma vez, dia 7 de setembro é um dia da independência do Brasil, dia em que devemos comemorar a liberdade, dentre elas a principal das liberdades, que é de opinião e de fala e de manifestação. Quem não quer entrar para a vida pública sem ser criticado, quem quer entrar para a vida pública sem ser criticado, deveria ficar em casa, como disse o próprio ministro Alexandre de Moraes.
Agora, abalar a Constituição e o guarda-chuva que guarda todas esses nossos direitos de fala é absolutamente inconstitucional. E isso vou defender sempre. Então essa é a minha opinião, esse foi o depoimento, e a gente não sabe ainda como eu estou sendo, de que forma eu estou sendo envolvida nesse inquérito, mas dia 7 de setembro estarei na Paulista com vocês, e espero que vocês também estejam, às 14 horas na Paulista, e que o presidente provavelmente também estará perto de 15, 16 horas. Nos vemos lá. Sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer
absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada. Tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. Essa é a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui. A turma tá agoniada querendo solução, não é? Eu estou vendo a galera toda aqui mandando mensagem, qual é a solução, qual é a solução, qual é a solução? Eu vou até submeter uma solução a vocês, eu posso estar um pouco louco, né, com tudo que está acontecendo, mas a nossa única alternativa não é contar com o Senado, porque a gente sabe que ali é uma troca, né, de gentileza. Então, quer dizer que aí eu particularmente, junto com o senador, né, que começou o mandato ano passado, nós propusemos o impeachment do Gilmar Mendes, e obviamente que isso não vai andar, né? Então, nós temos que ter, na verdade, mecanismos populares para que a coisa funcione. Então, a minha sugestão, já que a gente tem que ter uma sugestão, a minha sugestão, primeiro, nós temos que fazer uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, prevendo uma iniciativa popular, obrigando o presidente do Senado a colocar em pauta os processos que digam a respeito aos impedimentos dos ministros do STF. Porque se não for assim, nós não temos os projetos de iniciativa popular para as leis, por que a gente não pode obrigar ao chefe do Congresso Nacional, ao chefe do Poder Legislativo a fazer isso? Porque eles estão lá, eles são nossos representantes. Eles não são nada mais, nada menos do que nossos representantes. Mas de representantes eles não têm absolutamente nada. Então eles fazem aquilo que é do interesse deles, não do que é do interesse do povo. Então, primeira solução, nós temos que consertar a Constituição para colocar um meio, um instrumento na Constituição para que a gente possa efetivamente colocar, para que o povo possa efetivamente julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo, me explica como é que funciona o sistema de freios e contrapesos com o Supremo? Cadê o checks and balance? Cadê aquilo que a gente fala tanto em faculdade, que a gente fala tanto em evento? Isso não faz de conta. Não existe o sistema de freios e contrapesos. A gente sabe disso, né? O Supremo controla todo mundo, mas ninguém controla o Supremo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que também ter um projeto de emenda à Constituição criando uma corregedoria especial para o Supremo Tribunal Federal, não compostas por ministros do Supremo. Ou seja, tem que ser pessoas alheias ao Supremo Tribunal Federal. Aí sim a gente vai começar a ter um sistema de freios e contrapesos. Ou seja, 5 pessoas escolhidas, 5 juristas renomados, escolhidos das instituições OAB, Ministério Público, Magistratura, Congresso, não importa. Mas que esses 5 sejam isentos, não façam parte da Suprema Corte e possam, inclusive, afastar os ministros. Todos nós passamos por corregedoria. Eu já respondi vários processos da minha corregedoria. Quem trabalha responde processo da corregedoria. Então, assim, às vezes os amigos, né, que são novos do BP vêm reclamar comigo, Rogério, né, tem uma representação contra mim. Eu falei, amigo, seja bem-vindo à família, é assim que funciona. Então, a gente tem que se explicar com a sociedade. Então, por que eles não se explicam? Então, na minha sugestão, para acabar com a agonia da galera aqui toda que está perguntando quais são as sugestões, na minha concepção, são 2 projetos de emenda à Constituição. Um, efetivamente, fazendo essa iniciativa popular, né? Para que o presidente do Senado, se ele não cumprir com o papel dele, porque ele é prevaricador, porque ele não cumpre com o papel, tem inúmeros pedidos de impeachment no Senado. Por que isso não se coloca em pauta? Ou seja, quer dizer que as vozes dos senadores não valem absolutamente nada? Segundo, a necessidade já passou do tempo, na verdade, de se ter uma corregedoria. Por quê? Que eles não são passíveis de serem punidos administrativamente? Por que isso não acontece? Ou seja, eles não são supremos. Supremo, quem for, e se for, é o tribunal, e não as pessoas que compõem o Supremo. Então, eu estava agoniado, era para poder falar isso antes que vocês fossem embora, né, para que vocês pudessem até criticar também um pouquinho aí. Gostaria